Eu vejo muita gente falar que o metaverso flopou, que o metaverso foi um hype que foi impulsionado pelo mercado de criptomoedas e já caiu, foi um pump dump. E eu quero convidar você para um pensamento diferente hoje sobre o metaverso. Umas coisas que você tem que analisar não só para olhar para o metaverso, mas para olhar para qualquer projeto, dar um passo atrás para você entender alguns pontos importantes e aí sim você tomar a sua decisão sobre alguma coisa, principalmente sobre o metaverso, que é o que a gente vai explorar aqui. Eu também vou te falar o que eu acho sobre isso. Eu acho sim que a gente está diante de uma boa oportunidade. Vou te explicar o porquê aqui nesse vídeo, perfeito? Antes da gente avançar, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino. Isso ajuda você a receber nosso conteúdo sempre em primeira mão e também fortalece aqui o nosso trabalho de estar aqui todo dia produzindo conteúdo para você, tá? Vamos lá. O que acontece? O metaverso, ele era sim um hype. Ele foi um hype até o momento em que o Mark Zuckerberg decidiu mudar o nome do Facebook. O Facebook passou a se chamar Meta, e não digo a rede social Facebook, mas todo o ecossistema que se chamava Facebook, que tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp e uma série de outras coisas, passou a se chamar Meta. E ele falou: a partir de agora, meu principal objetivo é desenvolvimento do metaverso. Por que eu estou falando isso? O metaverso, ele é algo ainda difícil de se enxergar, é difícil de se entender. As pessoas ainda olham para metaverso, elas imaginam as pessoas jogando, elas imaginam as pessoas fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas elas não imaginam a utilidade disso na vida real. E isso pode ter sim uma utilidade muito grande. Mas antes da gente falar sobre essas utilidades, eu quero te chamar para pensar sobre uma outra coisa. Eu tive um professor de história que ele me contou na época, na escola ainda, ele falava o seguinte, que quando os portugueses chegaram no Brasil, atracaram no Brasil, isso são relatos históricos, tá? Existem relatos de que os índios entenderam como se os portugueses tivessem cobras que cuspiam fogo, que eram as armas dos portugueses ali na época, que atiravam e tal. E muitos deles não conseguiram enxergar o navio que estava chegando. Muito por quê? Porque eles nunca tinham visto nada parecido. Imagina que os índios aqui, eles só conheciam muito provavelmente natureza, eles não conheciam manufaturas feitas pelo homem, construções, nada desse tipo. De repente chegaram pessoas vestidas, armadas, navegando em barcos grandes para a época, e isso fez com que eles não conseguissem enxergar, e principalmente eles não conseguiram enxergar possibilidades, o que aquelas pessoas foram. Imagina se coloca no lugar do índio no ano de 1500. Muito provavelmente eles pensaram que eram pessoas de outro planeta, que era algum deus chegando, sei lá, eles pensaram N coisas, porque eram seres muito mais evoluídos do que ele. E aí agora eu te trago a pensar o seguinte, vamos voltar um pouquinho na história. 2006, se não me falha a memória, acho que foi 2006 mesmo, foi o lançamento do iPhone. Foi uma apresentação histórica, inclusive se você nunca viu, te aconselho a buscar na internet a apresentação do primeiro iPhone. Você vai ver uma apresentação do Steve Jobs, que ele era um cara fantástico em apresentar os seus produtos. E aí basicamente ele mostra vários telefones celulares, e aí ele mostra que os telefones celulares, vou até pegar o meu aqui para mostrar, ele mostra que os telefones celulares, a metade era tela, a metade era botão, e que aquilo era errado e tal. E ele falava um monte de coisas sobre isso, e falava exatamente isso, que as pessoas ainda não tinham percebido que elas não precisavam dos botões. Elas precisavam dos botões em certo momento, e em outro momento elas não precisavam dos botões, elas só precisavam mesmo da tela. E aí ele faz toda a apresentação, apresenta o iPhone. Na época, na apresentação, ele fala que vai unir celular, vai unir câmera fotográfica, vai unir GPS, vai unir música, tudo em um único aparelho. Aquilo na época não foi bem visto por muita gente. É como se o Steve Jobs naquela época, ele era um cara que tinha recém voltado para a Apple, tinha desenvolvido o iPod na época, que tinha sido um super sucesso, através de vender músicas na época por $1, só que ainda era algo, ele não era o Steve Jobs de hoje, não é o Steve Jobs da época que você pensa hoje. Era uma empresa assim, fala, caramba, os caras estão querendo trazer um negócio novo aí. Tanto é que, poucos tempos depois, eu acho que foram meses depois, sem acreditar no potencial do iPhone, a Nokia comprou uma empresa de GPS caríssima, milionária, não lembro valores, mas comprou uma empresa milionária, e depois a Nokia veio a quebrar, aquela empresa veio a se mostrar que não era interessante daquela forma. E aí, só para você ter uma noção rápida aqui dessa questão do GPS, o iPhone, ele tinha a ideia do seguinte: o rastreador GPS está no aparelho, e conforme
conforme as pessoas andarem, se locomoverem e interagir, os celulares se aproximarem, repetirem isso dia a dia, o próprio celular vai traçando as rotas e essas rotas estarão sempre atualizadas. Na época foi um dos primeiros aplicativos, se não me engano, foi o Waze que trouxe essa tecnologia. Enfim, fato é que aquilo não era impossível de enxergar por grandes empresas, como o exemplo que eu dei aqui da Nokia. BlackBerry continuou investindo nos seus smartphones, que foram os primeiros smartphones que tinham teclado, que tinha todo tinha uma série de coisas ali ao redor daquele aparelho. E aí até que o iPhone se tornou o que se tornou. Se falassem para você lá em 2006, falava, cara, esse aparelho aqui, daqui uns dias, você vai fazer absolutamente tudo com ele. Você vai poder ganhar dinheiro com ele. Você vai poder olhar para esse aparelho, você vai poder colocar ele aqui, gravar um vídeo, esse vídeo vai chegar no mundo inteiro, as pessoas poderão comprar de você, as pessoas poderão aprender com você, você poderá fazer reuniões olhando também para esse aparelho, tudo em tempo real. A coisa que esse aparelho menos vai fazer é telefonar. Telefonar vai ser uma coisa que você não vai querer fazer muito no seu telefone. Você vai fazer outras coisas. Imagina só você ouvindo isso em 2006 e hoje isso é uma realidade. E aí, na história, a gente tem algumas pessoas, Steve Jobs é um exemplo, Mark Zuckerberg é um exemplo, Elon Musk é um exemplo. A gente tem algumas pessoas que eles têm uma capacidade de visão, são gênios. Eles conseguem enxergar além do tempo deles. Eles já mostraram isso. E agora, na minha opinião, Mark Zuckerberg novamente mostra que ele está conseguindo enxergar além do tempo dele, olhando para o metaverso. De certa forma, as pessoas já estão no metaverso. Eu estou aqui transmitindo esse conteúdo para você. Você utiliza hoje de um aparelho para chegar nesse conteúdo. Talvez tenham pessoas jogando, tenham pessoas fazendo reuniões para apresentar seus produtos, enfim, tudo isso pode acontecer no metaverso de onde quer que essas pessoas estejam. A ideia do metaverso, ela vai muito além de simplesmente jogos e tal, ele vai para uma ideia de que a pessoa pode estar em qualquer lugar. Essa é a ideia do metaverso. E aí eu trago para pensar aqui algumas coisas interessantes que você pode fazer no metaverso, como por exemplo, imagina um arquiteto, esse é o exemplo mais óbvio, mas imagina um arquiteto onde ele vai apresentar para você o desenho da sua casa, você e ele colocam um óculos, você vai entrar dentro da sua casa, você vai entrar no seu banheiro, você vai utilizar da sua casa ali para dizer, não, realmente é essa casa que eu gosto. Você vai na varanda do seu quarto, vai ver por onde o sol está nascendo, tudo isso dentro do metaverso. Você pode fazer compras, você pode experimentar roupas. Então, só nesses 3 exemplos aqui, a gente já revolucionou o mercado do comércio, o próprio comércio online, a gente já revolucionou o comércio de vestuário, a gente já revolucionou a parte de arquitetura, engenharia, fora outras coisas, como por exemplo, a própria parte de educação. O EAD, que hoje é um EAD falho, entende? O EAD hoje é mais ou menos assim, toma aqui, vai estudar qualquer coisa, você tira dúvidas aqui na plataforma. Isso é o EAD das universidades atualmente. Imagina só um EAD de fato, que onde as universidades não precisam mais existir. Eu não preciso estar sentado do lado de outras 2 pessoas numa sala. Eu posso estar sentado de fato, posso estar presente ali através do meu holograma ali no metaverso, mas eu não preciso estar lá. Eu posso simplesmente, olha, a minha aula começa às 19 horas e acaba às 22h30. Perfeito, às 19 horas eu coloco meu óculos do metaverso. Dentro do metaverso eu vou para a sala da minha universidade e ali eu terei a minha aula, pode ser inclusive no mesmo ambiente de sala, o mesmo ambiente de universidade. Um professor, aquele professor, ao invés de estar dando aula para 30 alunos, ele pode estar dando aula para 5.000 alunos. O aluno que tem dúvida, ele consegue parar a apresentação do professor, por exemplo, e tirar a dúvida com monitores que estarão ali. Enfim, olha, eu não sei imaginar hoje um mercado que não possa ser atualizado, que não possa ser alterado com a chegada do metaverso. Carro, você pode dirigir um carro antes dele existir ou antes dele. Imagina só você, uma empresa de carros. Toda vez que eu fico pensando nesse assunto, eu começo a falar um monte de coisa e a gente vai perdendo tempo aqui do vídeo. Mas imagina só uma empresa de carro. Você é uma empresa, sei lá, vamos dar um nome aqui, a Ford. A Ford vai desenvolver um novo carro. Ela pode desenvolver esse carro e colocar no metaverso e já gerar um hype sobre esse carro, um desejo para as pessoas antes do carro existir. Esse desejo é diferente, as pessoas não entram, por exemplo, dentro do site para ir lá desejar o carro só quando a pessoa já quer comprar. Mas imagina você que no metaverso você vê um carro passando que não existe. Aí você vai atrás, daqui a pouco tá cheio daquele carro. Ela já gerou o desejo antes mesmo do carro ser construído. Ou já percebeu que aquele carro não será bem aceito e já nem vai produzir aquele carro. Enfim, o metaverso é uma das coisas maiores, é uma das maiores revoluções do meu ponto de vista. E um último detalhe muito importante para você que ficou até o final desse vídeo.
vídeo, tem uma coisa que você tem que perceber, tem uma coisa que você tem que ter em mente, que o Facebook hoje, ele tem mais de 2 bilhões de usuários. O metaverso, ele já nasce gigante, ele não vai ter essa curva de crescimento de usuários. Na hora que o metaverso funcionar, ele simplesmente funcionou, são 2 bilhões de novos usuários que simplesmente vão se adaptar a essa tecnologia, da mesma forma que eles se adaptaram a assistir vídeos no YouTube, da mesma forma que eles se adaptaram a fazer reuniões por videoconferência, estão se adaptando a utilizar criptomoedas, só que no caso do metaverso, é um público muito grande que já é muito fiel, são usuários que já estão ali prontos para utilizar dessa nova tecnologia, perfeito? Comenta aqui embaixo, deixa seu texto aqui embaixo, me explicando o que você pensa do metaverso, complementa aqui a ideia, ou nega a ideia aqui se você não concorda com isso, vamos trocar uma ideia aqui pra gente aprender mais, tranquilo? Tamo junto, um abraço.